Salve trader, tudo certo? Para quem não me conhece, eu sou o Danilo, mais conhecido como Ban, e nesse vídeo eu vou mostrar minhas operações de hoje. A operação de ontem lá, rapaziada, a gente saiu praticamente no 0 a 0, perdemos apenas uns 2 dólares, que foi exatamente nessa região aqui, tá? Onde estava a nossa entrada. E aí, quando ele voltou aqui, acabou tirando a gente. É, Depois acabei não fazendo mais nada. E agora eu tentei fazer vendas quando ele estava nessa região aqui, tá? Por quê? Porque eu identifiquei essa microestrutura sendo formada aqui, tá vendo, ó? Então, a gente tem o início dela aqui e ela se mantém mais na parte de cima, rompendo os topos algumas vezes, mostrando força de demanda, tá? E ele deixa esse vácuo aqui embaixo, ó. Ou seja, força de demanda mesmo. Então, o que que eu queria fazer? Buscar as vendas para tentar fazer essa limpa aqui e depois ele voltar, tá? Porém, faltou acho que 20 pips aqui para pegar a gente. Nossa ordem estava aqui e não pegou, voltou e nos estopou. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu até fiz um print da tela. E por que que eu não gravei antes, galera? Porque meu computador aqui, Opa, peraí. O meu OBS aqui que eu faço a gravação dos vídeos, estava dando problema aqui e eu tive que reinstalar ele para poder ajustar, tá? Então, aqui ó, foi nossas entradas, tá? De vendas. Eu entrei com bastante lote aqui para buscar um trade bem curto, porém, infelizmente, chegou. Quer ver, ó? Minha ordem aqui estava em 23.377. Ó, olha isso aqui, galera. Faltou muito pouco para pegar. Inacreditável. Mas fazer o quê? E aí, quando ele até rompeu aqui, eu falei, ah, ele pode até retestar aqui e fazer uma pernada um pouco mais longa, né? Mas não foi o que aconteceu, voltou tudo aí, nos tirou no stop mesmo. Nem quis colocar no 0 a 0. Falei, ou vai tudo ou não vai. E aí, com esses loss, nossa conta ficou bem feia agora, tá? Ficou com 78 dólares aí, mais o crédito total de 164. É... E nesse momento eu começo a olhar para compras, tá, galera? Por quê? Porque os dados que saíram ontem e hoje, eles foram positivos aí, tá? Então isso pode fazer com que o Fed realmente corte os juros e com isso o mercado tende a subir aí, tá? Então eu até coloquei umas ordens apregoadas aqui, mas acredito que o preço nem vai chegar até essa região, tá? Se ele cair mais um pouco aqui, eu tento até fazer um trade nessa região que é o centro do canal, com stop bem curto. Ou então eu busco por região certa de entrada, tá? Que é ele fazer esse movimento aqui, ó. Por exemplo, ele vem aqui, rompe esse último fundo aqui e depois já puxa forte para cima. E aí eu faço minha entrada com stop embaixo dessa região. Então agora eu vou aguardar aqui e assim que eu tiver algum trade eu mostro para vocês. Nos demais ativos também não fiz nada. Ontem o Shell até deu uma caída aí. A hora que a gente fechou o gráfico de ontem, ele estava mais ou menos nessa região. Seria até uma boa venda, que ele fez uma bandeira aqui, mas optei por não fazer, porque até imaginei que o mercado poderia puxar um pouco mais aí. E agora ele está criando até outra bandeira maior aqui, ó. Então, se romper aqui essa região, até dá para fazer uma venda com stop em cima, tá? Vou dar uma boa olhada aqui, ver se dá para fazer esse trade também. E por enquanto é isso. Aí se eu tiver algum trade aqui eu mostro para vocês. Galera, voltando aqui, acabei de realizar duas compras, tá? Uma hora que ele rompeu essa linha de tendência de baixa micro aqui, quando ele já fechou esse candle aqui eu já comprei. E agora comprei outra porque ele fez minha região certa de entrada, tá? Se a gente observar aqui, ó, ele faz aqui, ó. Pera aí. Aqui, ó. Um, dois, três, puxa para baixo e rompe esse fundo e já puxa forte para cima, tá? Então isso aqui pode dar continuidade. O alvo desse lote mais baixo aqui, eu vou deixar ele na máxima histórica, tá? Que tá aqui, ó. Deixa eu colocar no gráfico de uma hora, fica mais fácil. Aqui. E a outra eu vou sair perto desse último topo aqui, tá?
E por que que eu vou deixar na máxima histórica? Porque o que eu falei para vocês, como os dados vieram bons para possivelmente ter o corte de juros, né? Agora dia 17, se eu não me engano é dia 17. Então o mercado deve impulsionar forte aí, tá? O que pode dar uma balançada no mercado aí para voltar a cair seria o payroll de amanhã, mas aí a gente tem que esperar mesmo ver como é que ele vai vir. E uma pena que o preço não voltou aqui nessa parte de baixo da microestrutura aí que foi formada, tá? Porque era uma ótima entrada aqui para a gente fazer. Ainda mais aqui que tinha esse Fair Value Gap, né? Mas o preço não chegou a reagir até aqui e já está continuando dando continuidade na alta aí. Pode ser que ele já rompa aqui com muita força, tá? Essa estrutura e continue dando sua pernada de alta aí. Então agora é aguardar. Assim que eu tiver o resultado aqui, eu mostro para vocês. Pessoal, comprei mais um lote aqui, tá? Porque agora ficou melhor ainda a região certa de entrada. Ele faz aqui, ó. Aqui. Um, dois, três. Puxa bem forte para baixo e rompe o fundo. E já puxa mais forte ainda para cima. Então tudo que a gente quer ver é essas puxadas fortes aqui, ó, que não levam preço para lugar nenhum, entendeu? Logo que ele faz essa pernada com intencionalidade, a gente vê que ela não dá continuidade. Por quê? Porque logo o preço já voltou e já rompeu o topo dela de novo. Então, aqui ficou uma entrada muito boa, tá? Com stop embaixo. A única coisa ruim aqui é porque os fundos aqui ficaram nivelados, tá? Mas não tem muito o que se fazer. Foi o que ele nos deu aí agora no momento. E toda vez que aparece a oportunidade, a gente tem que pegar. Então, o take aqui eu coloquei bem curto, tá? Vai ser de 2,5 para um mais ou menos. E bora ver se anda aí. Assim que chegar no take ou no stop, eu mostro pra vocês. Fala pessoal, voltando aqui, o gráfico andou bem a nosso favor, tá chegando bem próximo do primeiro take aí, tá? Respeitou bem a nossa região. Eu fiz mais um lote aqui de 0,4, mas já já eu falo da entrada para vocês. É, O que eu queria falar para vocês aqui no dia de hoje é o seguinte: ontem, vocês sabem, quem acompanhou o vídeo aí, viu que eu estava buscando por um preço mais baixo, tá? Para quê? Para limpar esses fundos nivelados aqui. Porém, não foi o que aconteceu. E aí, como que a gente tem que trabalhar dentro do mercado financeiro? Para nós que somos traders e tudo mais. Se eu ficasse enviesado o tempo todo de que o mercado era de baixa, que o mercado era de baixa, eu ia só estar tomando na cabeça ainda, entendeu? Então, quando ele me mostra que ele tende a subir, principalmente quando a gente olha pelo gráfico de uma hora aqui, até carregou rápido aqui, tá meio lento agora, mas agora carregou rápido. Quando ele no gráfico de uma hora ele faz aqui, ó, esse choque, ele me deixa ainda mais comprador, tá? Por quê? Porque esse foi um fundo válido de uma hora, que é muito forte, e ele rompeu sem dificuldade, tá vendo aqui? E aí ele veio, retestou, que foi no término do vídeo de ontem, ele veio nessa região aqui, voltou, subiu lá, me tirou no zero. Aí hoje eu fiz algumas operações aqui dentro da microestrutura. Tomei o loss, como falei para vocês, ficou por um tick aqui para pegar nossos take, mas voltou e deu loss na gente aí. Tanto que nossa conta foi para 78 lá. E aí a gente viu a possibilidade do mercado continuar subindo. Então a gente tem que ter em mente essa questão de não ficar enviesado. É, se a gente está pensando que o gráfico vai ser para baixo e de repente ele muda, mostra mesmo força compradora e tudo mais, a gente tem que mudar a nossa opinião também. E aí a gente tem que pensar no sentido do que o mercado está nos mostrando, tá? Então eu quero deixar esse alerta para vocês. Eu sei que às vezes comigo também acontece, não é toda vez que eu não vou ficar sempre enviesado, e tal. Mas acontece que muitas vezes a gente coloca isso na cabeça e não tira de forma alguma. E é super natural, porém a gente tem que ir trabalhando isso daí para ir melhorando a cada dia, tá? Então, tivemos aí uma boa visão para a queda mesmo, que era para limpar esses fundos aqui, porém o preço não veio.
E por que que não veio? Porque saíram dados de ontem e de hoje que foram positivos para o mercado de risco, tá? Então, pode ser que dia 17, como eu falei, o Fed corte os juros aí, e aí o mercado vai explodir mesmo, o que é super natural. Então, o trade aqui, ó, a última entrada que eu fiz foi por conta disso daqui, ó, que é o que eu falei para vocês. Essa região aqui, ela se torna muito forte, galera. Quando a gente tem uma puxada, aqui na verdade, uma puxada muito forte assim, ó, que não leva para lugar nenhum. Aqui eles colocam muitos na venda para quê? Para eles jogarem o preço para cima. Então o stop dessa galera que acabou vendendo por causa dessa barra aqui, coloca tudo aqui em cima. Então o preço voltou, não mostrou que ele queria continuar essa queda e toda essa região aqui, ó, de baixa, ela se torna muito forte para uma compra, tá? Então o preço começou a trabalhar a nosso favor com as três ordens que a gente estava. Quando ele fez o retorno aqui, eu já tinha deixado uma ordem apregoada de 0,4 e estou caminhando com mais uma aí, tá? Ela tá para sair aqui, então tem uma saída aqui e uma lá na máxima histórica que eu falei para vocês. Acredito muito que o mercado possa subir aí, meio que, não digo em linha reta, tá? Mas subir sem muita dificuldade mesmo de retorno, a não ser que amanhã, o que eu falei para vocês, se os dados do payroll vier muito ruim, aí a gente já pode ter uma outra visão, tá? Pode ser que não vá buscar a máxima histórica e tudo mais. Mas aqui eu tô vendo essa boa possibilidade aí do mercado continuar subindo, tá? Então eu vou deixar elas do jeito que estão aqui. Por enquanto, a gente está com 127 dólares aqui de lucro nas operações que estão rodando. E se eu fechasse agora, a gente voltaria para o 0 a 0 lá, que foi os 200 dólares que a gente colocou. Mas aí a gente veio perdendo isso durante a semana. Então, o resultado desses trades de hoje eu vou deixar para o vídeo de amanhã, beleza? Vou deixar marcado aqui cada lugar que foi os takes e amanhã eu trago o resultado para vocês. Porém, acredito que até mesmo esses dois últimos aqui talvez nem pegue hoje, tá? Só pegue amanhã mesmo e daí a gente consegue acompanhar pelo vídeo de amanhã, tá certo? Então, galera, o recado que eu tenho para vocês é esse: se a gente toma um loss, tem como a gente recuperar, tá? A única coisa que precisamos fazer é ter a cabeça no lugar é, e andar perante ao que o mercado está nos mostrando. Então, aqui eu vi a possibilidade de ele reverter mesmo de uma queda para uma alta e foi isso que a gente fez. A gente saiu das vendas para começar a fazer compras, tá certo? Então é isso, obrigado pela companhia. Se não for inscrito, se inscreva, deixa o like e vamos tentar chegar aí nos 50 inscritos, beleza? Valeu, tamo junto, galera.